E assim, professor, digamos que você tem uma pessoa onde ela tentou fazer as modificações e não aderiu, não conseguiu entrar em dieta, não conseguiu entrar num contexto de mudança de estilo de vida com exercício, não conseguiu, enfim. Ou é muito tarde, digamos assim, para ter uma remissão significativa dos sintomas de algum problema metabólico unicamente com mudança de vida, de estilo de vida. Como é que está hoje obesidade, problemas de sobrepeso, problemas metabólicos? Atualmente, eu sei que o senhor não é clínico, então não estamos aqui fazendo nenhum tipo de indicação. É apenas com a sua experiência e você conversa muito com clínicos, né? A ciência básica conversa muito com a clínica. Por que hoje, por exemplo, eu já peguei muito paciente na clínica que tinha um sobrepeso, leve sobrepeso, professor. Dinheiro para conseguir fazer um manejo nutricional, academia perto de casa e tal. Por que essa pessoa foi direto pro Ozempic, por exemplo? O que esses medicamentos fazem? Qual que é a lógica? Vamos usar, acho que o Ozempic, que é o mais famoso, não advogando contra o medicamento, e até abro aqui para você falar sobre a utilização dele, para que ele é realmente indicado. Qual que é o mecanismo, assim, tirando de lado que muitas pessoas utilizam porque teoricamente deixaria mais fácil o processo de emagrecimento. Isso é para emagrecer, não é? Que caso que usa? A pessoa que está em casa agora pensando em ir para o medicamento, como é que funciona a indicação, assim? Pode até expandir para as bariátricas. Eu vou tentar trabalhar mais o conceito mecanístico do que, digamos, terapêutico, né? Porque senão, provavelmente, eu posso falar alguma bobagem. O Ozempic, ele vem com uma proposta muito interessante. Se eu não me engano, no início dos anos 2000, o princípio ativo desse análogo do receptor de GLP-1, ele foi descoberto na saliva de um lagarto do deserto. Cara, não me pergunte por que e como. Eu não fui ler essa história, mas isso é bacana você ver como que a ciência básica, né? Às vezes é um zoólogo lá que não tá nem aí. Isolou lá um composto. Serendipismo, né? Serendipismo. Né? Para quem não sabe, uma descoberta ao acaso, que não é tão ao acaso porque precisou do olhar de alguém atento para encontrar uma situação do que não seria óbvio. Vários antidepressivos são assim também. Basicamente, qual que é o racional? Veja bem, nós produzimos o GLP-1. O que é o GLP-1? É um peptídeo produzido por células que estão lá no nosso epitélio do intestino delgado, que é a porção, digamos, onde está associada a absorção dos nutrientes. A porção final desse intestino, que é o íleo, lá vai ter células que produzem esse GLP-1. E a gente tem também no intestino grosso, que estaria relegado à formação das fezes. Então, olha só que bacana. Em intestino grosso tem microbiota. E microbiota basicamente define até desfecho de neurodegenerativo, por exemplo. Esse GLP-1, endogenamente falando, fisiologicamente falando, ele é um hormônio muito interessante porque ele é secretado logo após o momento da refeição. Tá bom? A gente tem aquele tônus parasimpático, aquele tônus cefálico, acetilcolina, mais os nutrientes sendo processados ali no intestino. Isso dá um estímulo para a secreção desse GLP-1, que é um hormônio, logo vai estar na corrente sanguínea. O GLP-1, o que ele faz? A gente volta lá para a nossa conversa. Ele tem um efeito de saciedade. Ele induz, então, um comportamento de anorexia, ou seja, a gente tem uma sensação de plenitude, que ela vem junto com a finalização daquele prato. Ele melhora a resposta secretória lá nas células beta, então ele dá um impulso, ele potencializa o efeito da glicose na secreção de insulina. Ele dá uma suprimida, uma atenuada na secreção de glucagon, que aí a gente não precisa de glucagon para fazer agora o oposto do que a insulina faz. E o GLP-1 também ele tem uma ação de lentificar, de retardar o esvaziamento gástrico. Tá? Então, tudo isso, pensando conjuntamente, faz muito sentido para quem precisa perder peso. O que acontece? O diabético, normalmente, ele vem com histórico de sobrepeso e obesidade. E nestes indivíduos, eles parecem ter menos GLP-1. Por quê? Porque tem uma ação mais exacerbada de uma enzima chamada de peptidilpeptidase 4. Essa enzima, o que ela faz? O GLP-1, assim que ele é secretado pelo enterócito,
Você já, desculpa, pelo enterócito, não. Por uma célula enteroendócrina, é uma célula, não é um enterócito, só corrigindo. Então, é uma célula endócrina que está lá no epitélio intestinal, ela secreta o GLP-1, já tem uma enzima ali por perto, em outros pontos do nosso organismo, que faz a clivagem dessa molécula. Retira 2 aminoácidos dela e ela já fica inativa. Então, tem uma meia-vida de 3 minutos. Aí pensa, o que foi observado? Que os indivíduos diabéticos com histórico de obesidade, eles têm menos resposta ou menor quantidade de GLP-1. Então, como é que a gente pode trabalhar isso? Foi observado que se você inibir essa enzima, você pelo menos garante o GLP-1 endógeno. Só que isso é pouco, né? São as chamadas gliptinas. Sitagliptina, saxagliptina, né? Linagliptina. É uma medicação oral que você toma, você inibe a enzima, preserva o seu GLP-1 endógeno. Mas se você produz pouco, então não vai adiantar muito, né? O efeito, digamos, ele é mais fraco. Ele pode ser mais associado a uma metformina, por exemplo, né? Tem até uma medicação chamada Janumet que associa os dois. Já o primeiro agonista de receptor de GLP-1 foi a exenatida. O nome, se eu não me engano, é Bieta, dessa medicação. E era administração subcutânea diária. Uma injeçãozinha. Então aí já vem um limitante, né? Que você tem que fazer uma aplicação subcutânea. Para muita gente é desconfortável, mas depois percebe que é aceitável. Só que no começo, essas formulações, elas, digamos, não estavam no estado da arte que estão hoje. Essas medicações elas vão sendo melhoradas incrementalmente, não radicalmente, né? E aí você saiu da exenatida para liraglutida e outras glutidas e se chegou na semaglutida. A semaglutida é, então, uma molécula, se fosse essa caneta aqui, que ela é produzida sinteticamente, ela interage com o receptor de GLP-1 e é resistente à ação da enzima. A enzima não consegue inativá-la. Só que os caras conseguiram fazer uma formulação que é de liberação lenta. Então você faz a administração uma vez a semana. Pô, melhorou bastante. Melhorou aqui bastante. na coxa uma vez a semana, não sei onde que é essa no braço, dá para fazer pelo benefício. Então muitos vão colocar a semaglutida, e aí você tem o Ozempic, agora tem o Wegovy, se eu não me engano, o nome é uma outra formulação. Não sei se já está liberado aqui no Brasil, né? Anvisa. Seja o Wegovy, seja o Ozempic, que são duas formulações injetáveis, a administração é semanal. E você regula a quantidade. Eu quero colocar 0,2 mg, 0,8, 1. E agora chegou o Rybelsus. Está aprovado pelo FDA lá nos Estados Unidos. No Brasil eu não sei dizer, provavelmente vai ser caro, porque é uma semaglutida oral. Olha só, resolveram um problemão de entrega. Só que saía por R$1.000 uma caixinha, já deve estar nos R$500. Inclusive a FDA já parece que listou como a primeira alternativa no lugar da metformina. Olha só, mas daí é caro, né? É caro. Metformina é tratamento de entrada porque é barato. E aí vai ter também futuramente os duagonistas ou triagonistas, que você vai colocar o agonista do receptor do GLP-1, do GIP e do glucagon. Infelizmente a gente acha que não vai ter tempo aqui. Mas ficando no Ozempic, ou no Wegovy, ou no Rybelsus, que é a semaglutida oral, então eles têm uma entrega lenta e tem uma ação muito robusta, fazendo o quê? Melhorando o seu comportamento de saciedade, induzindo um pouco de... Não é gastroparese o termo, tá? Porque gastroparese é mais patológico, mas a pessoa tem um desconforto gástrico. Ela fica mais cheia. Porque literalmente fica com o estômago mais... menos motor. Ele tem menos motilidade, ele fica mais paradão. Ou seja, em termos práticos e funcionais, reduz a entrada calórica. Porque é como se fosse uma bariatria farmacológica. Entendi. Quase uma bariátrica farmacológica. Que alguns vão dizer que a bariátrica é um jejum cirúrgico. Olha que louco. Que aí para quem defende jejum intermitente, por exemplo, né? Que tem que ser feito com muita cautela também, especialmente se a pessoa tiver diabetes. Então você tem o jejum, você tem a cirurgia bariátrica. Ou seja, está evoluindo a forma de... Você está vindo para a farmacologia. Só que é um balão. Por quê? O efeito é robusto.
Eu conheço pessoas que perderam 35 quilos mesmo. Só que o problema é que se o metabolismo não acompanhar, deve dar um rebote depois absurdo, né? Rebote, cara. Esse, como é na bariátrica também. Como é na bariátrica, engorda muito, né, no final. E é ali, não é depois de 6 meses, depois de 1 ano, 2 anos. Só que, pô, depois de 2 anos a pessoa voltou a ser o que era, complicou, né? Ela fala, e agora? E até esse laçaço no metabolismo deve até piorar, né? E aí... Tem que ter muito cuidado com o Ozempic e todas essas medicações. Primeiro, porque tem que ter orientação médica, ponto final. Ah, não é porque eu vi. É porque tem algumas situações em que tem que ser avaliado de perto. Isso daí vendo em guidelines, né? Por exemplo, pancreatite, tá? Quem tem risco de pancreatite, a princípio não pode tomar. Teve durante a fase 1 ou fase 2, um indício ali de um tumorzinho nas células foliculares da tireoide. Então foi um caso isolado, mas tem que ter cuidado. Tem qualquer desfecho relacionado à pancreatite, tem que interromper na hora. Né? Então, assim, quem não tem ideia do que é pancreatite, a pancreatite pode levar o teu pâncreas embora. Né? É literalmente uma inflamação do órgão que, por sua vez, pode levar ao diabetes. Se a pessoa está usando para perda de peso e não tem diabetes, uma situação assim, digamos, severa, totalmente... E às vezes também tem um pouco de pedra na vesícula, né? Você tem muito drive você faz muita lipólise, né? Então aquela gordura que tá no fígado... você vira... Aquilo ali pode precipitar. É como se você estivesse fazendo exercício o dia inteiro quase, né? Então, assim, só que é bonito, cara. Farmacologicamente tá chegando muito perto de algo que é... Eu atendi uma vez uma pessoa que queria fazer... utilização de Ozempic, e teve casos de bariátrica também, que o médico me enviou uma mensagem, um e-mail, perguntando se eu achava que essa pessoa tinha capacidade a curto prazo ou a médio prazo de alterar o comportamento alimentar, ou seja, depois que a gente tira isso, a pessoa vai conseguir mudar o estilo de vida? E aí eu achei bem interessante, eu não vou falar aqui o que aconteceu, mas eu achei bem interessante a preocupação do clínico, do médico, querendo saber se a pessoa teria substrato, repertório comportamental para conseguir alterar o... Porque não adianta, né? Você vê depois, inclusive tem séries de televisão que o médico ele não faz, lá retratando os casos dos obesos, para bariátrica, ele não faz se considera que a pessoa vai voltar a comer depois. E tem um outro ponto aí que eu acho muito importante, tem um amigo meu aí que é da área de educação física, ele é nutricionista também, e ele trabalha muito nessa tecla. Você não pode perder peso sem exercício. Porque olha só, você tem uma barreira ali chamada músculo. Bicho, se você tem uma obesidade associada a uma massa magra muito, digamos, restrita, a pessoa que é sedentária, não faz exercício, quando aquela gordura vai, a tua parede abdominal não tem estrutura. Então, primeiro, você não vai conseguir perder peso com um estereótipo aceitável, porque você vai ficar, a princípio, com muita pele em sobra. Você pode até fazer as plastias, né? Aquelas cirurgias. Poucas terão acesso. Mas mais do que isso, é questão da qualidade de vida mesmo, porque você precisa da massa magra para você ter uma homeostase metabólica e até cardiovascular e neural adequada. Então, assim, tem que se ter muito cuidado com esse uso indiscriminado, né, e não considerar a entrada do exercício, viu? Então, até porque, só para fechar, nesse catabolismo que você faz, você também vai ter proteólise. Você ainda vai perder massa magra, que tem que ser recuperado. E pode chegar num caso de sem acompanhamento, assim, de subnutrição, sei lá, o cara comer, não faz exercício. Assim, de novo, né? Tem nutricionistas aí nos ouvindo. Não, eu tô falando aqui, assim, professor, eu tô falando aqui num caso de uso indiscriminado. A pessoa não consultou, não tem acompanhamento, conseguiu clandestino, a gente sabe que existe isso. Tem, porque é o seguinte, suponha porque a pessoa fica sem comer, né? Aí você pode ter a malnutrição, que se diz, né? Aí cabelo cai, unha... Tá faltando aí, digamos, nutrientes, né? Micronutrientes que você não pode abrir mão. Ou seja, procure orientação médica para fazer a utilização de qualquer estratégia dietética que envolva o tratamento de algum quadro de saúde de doença, né? Para esse caso seria o nutrólogo, né? Um cara que usa a dieta para tratar algum problema de doença. E leia a bula. Também é importante.